Muito bem. Opa. Gostaríamos também agora de compartilhar com vocês um motivo de alegria para a gente. Neste momento, nós temos mais de 300 pessoas ao redor do mundo, mais de 300 pessoas acompanhando a segunda conferência e-social pela internet. Não só aqui em todo o Brasil, mas também nos Estados Unidos, Europa, inclusive, alguns países da Europa, inclusive a Alemanha. Ok? Bom, para darmos início, então, ao nosso ciclo de palestras e falar especificamente sobre o tema e-social, uma visão atual, vamos receber aqui no palco o senhor Carlos Nascimento, da Thomson Reuters. Carlos. Boa tarde, senhoras e senhores. Eu sou Carlos Nascimento, executivo de Relações Governamentais pela Thomson Reuters, aqui representando a divisão Tax and Accounting, Software Brasil. Agradecemos muito a presença de todos. Desde 2006, somos integrantes das empresas piloto no GT 48, junto à Receita Federal e demais entidades públicas, vinculadas à implementação do Sistema Público de Escrituração Digital, SPED, a que se referem os decretos 6.022 de 2007 e 7.979 de 2013. Fomos pioneiros ao promover a entrega do primeiro arquivo de escrituração digital junto aos nossos clientes, relativo ao período de 2007. Na sequência, também provemos o mercado com nossas soluções para as escriturações complementares, fiscal do ICMS do IPI, de contribuições ao PIS e COFINS, além de solução para documentos fiscais eletrônicos. Neste evento, vamos compartilhar algumas informações relativamente ao novo modelo dentro do SPED, que trata das informações previdenciárias e trabalhistas, denominada atualmente e-social. E agora eu tenho que passar um slide. Ok. Esta proposta teve início em meados de 2009, mais exatamente em julho de 2009, as empresas piloto foram brindadas numa reunião com o conteúdo daquele que seria o layout inaugural do modelo, à época denominado de EFD Social. O senhor Carlos Alberto Freitas Barreto, secretário da Receita Federal, no evento na ANFIP, Associação Nacional de Auditores Fiscais, fez o lançamento da pedra fundamental da nova obrigação. Demonstrou naquele evento a visão de um novo elemento do projeto SPED, vinculando informações devidas pelos contribuintes no âmbito previdenciário e trabalhista, cujo projeto tem aí todo um processo evolutivo sobre os quais ilustres palestrantes irão na sequência complementar. Mas, naquele momento, vale citar, era um formato característico do SPED. Era um formato TXT, era uma submissão a um programa de validação de arquivos, era um arquivo relacional e tinha lá um determinado escopo de dados. Passamos por um processo de ampliação, várias entidades representativas foram fomentando eventos, trazendo ao público conhecimentos e detalhamentos maiores em relação a este modelo e os impactos sobre as rotinas das empresas no seu dia a dia. Na visão atual, no processo evolutivo, temos um formato em XML, não mais submetido a um programa de validação de arquivos, com transmissão direta, comunicação máquina a máquina via web service, um escopo em torno de 44 arquivos em progresso, pode aumentar um pouco mais de 2.000 campos de informações, também em processo, e sem a devida formatação institucional para o que a gente aguarda a publicação da portaria interministerial, que vai, enfim, definir as regras desse jogo. Recentemente, em 10 de maio de 2014, e hoje pela manhã falávamos com o senhor Daniel Belmiro, circula um reposicionamento da Receita Federal, receptivo aos apelos da sociedade empresarial, somado também a alguns problemas de ordem técnica, que levam a uma nova proposta, que será, para nosso conhecimento, oficializada pela Receita Federal nos próximos dias. Trata, então, essa proposta de que haverá o respeito à métrica trazida pelo SPED de um intervalo pelo menos igual a 6 meses entre uma disponibilização de uma regra e a realização da obrigação pelos contribuintes. Temos, então, que essa proposta remete até o final de junho de 2014, serão disponibilizados, acompanhados, fundamentados por um ato próprio, conjunto emanado das 3 esferas, Previdência, Trabalhista e Fazenda,
os dois manuais, o manual de orientação ao layout, na versão 1.2, hoje o que está no site é a versão 1.1, embora saibamos que, em tempo de projeto, nos bastidores da Receita, comenta-se sobre a existência de uma versão 1.5. Isso demonstra que o processo está, talvez, muito próximo da sua confecção final, numa visão bem positiva. Com o intervalo, então, de 6 meses, contado de junho de 2014, seria disponibilizando um ambiente de testes nacional para as empresas homologarem ali os seus processos de geração e transmissão, e durante 6 meses esse processo poderia colaborar com o amadurecimento do modelo. Teríamos, então, lá em novembro ou dezembro, o início de um ambiente de testes. Decorridos 6 meses, chegamos, então, maio, junho de 2015, na qual um primeiro grupo de contribuintes, de empregadores, selecionados por uma métrica de faturamento, um faturamento anual igual ou superior a partir de R$ 3.600.000, estariam, então, subordinados à entrega dos arquivos iniciais, periódicos e não periódicos do processo, já com uma característica institucional. Para tanto, dependemos ainda da publicação da portaria interministerial, que dará fulcro e fundamentação plena a esta nova obrigação. Fica, então, aqui um convite à reflexão. Prorrogação, como prorrogar o que ainda não foi institucional? Então, na visão da Receita Federal, há uma negociação, uma receptividade, uma sensibilidade da coordenação em ouvir os queixumes da sociedade e definir uma tratativa que seja menos desconfortável, se podemos dizer assim. Mas, convite à reflexão, como a sua empresa pode utilizar a seu favor esta generosidade da Receita Federal ao projetar para maio ou junho de 2015 a entrega da obrigação ao E-Social de forma plena por essas empresas que se enquadrem nesta faixa de faturamento em 2014. Se considerarmos que um tempo médio de 2 meses numa empresa de porte é o necessário para consumir uma negociação comercial de aquisição de uma solução. Se considerarmos como tempo médio 4 a 6 meses para partir do zero ou qualquer coisa próxima disso e homologar um sistema, fazer um mapeamento, resolver os gaps, complementar as informações, definir as responsabilidades, uma matriz de responsabilidades, teremos aí, então, 8 meses. É isso, se eu fiz a conta certa, 2 mais 6. Se considerarmos de outubro, que era o comentado prazo anterior, até abril do ano que vem, teremos aí os 8 meses. Se considerar que maio será o primeiro mês. Talvez, a depender do porte da empresa, 8 meses não seja um prazo exatamente ideal face aos impactos culturais e organizacionais de processos, de capacitação de pessoas, de investimentos em hardware e softwares para fazer frente a este desafio, com a visão de compliance, com a visão de uma governança, de uma excelência no trato da informação. Grande reclamação do fisco hoje é que a baixa qualidade das informações constantes nos arquivos de todos os elementos do SPED impedem o fim do paralelismo, ou seja, de ter que construir esse modelo novo e ainda alimentar o modelo de legado. Então, nós temos aí uma participação bastante pertinente em cuidar para que sejamos excelentes ao tratar o tema E-Social. Eu volto ao fim do debate e fica esse convite para a reflexão. Como poderemos utilizar este período que nos é concedido para implementar com maior qualidade, maior rigor, maior abrangência, maior excelência, o nosso desafio de cumprir com esta obrigação. Muito obrigado. Tenham todos um bom evento.